Oizinho, meu nome é Cauane Bonet e hoje eu vou conduzir você em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Nesse podcast, eu compartilho o meu ponto de vista através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Pegue sua caixinha de ferramentas, pá, enxada, sementes, que nós vamos para o jardim. Dessa vez eu me inspirei em um post de um blog de cutelaria, que para quem assim como eu não sabe o que é isso ou não sabia até agora, segundo o Google, é uma loja que vende instrumentos de corte, ou no caso um cuteleiro, é a pessoa que fabrica esses instrumentos. Pois é. Tinha um post lá sobre jardinagem e eu acho que a única parte relacionada com o corte era a parte da poda, mas também não vem ao caso agora. Esse post compartilhava as fases principais da jardinagem para cultivar um jardim na primavera, de como cuidar dele. E automaticamente, ao ler o post, eu converti em uma analogia, obviamente, né, minha análise, e eu pensei, se tem aquele dizer que, ao invés de correr atrás das borboletas, nós deveríamos cuidar melhor do nosso jardim para elas virem até nós, então vamos aprender a cuidar do nosso jardim. Ou seja, cuidar de nós mesmos. Por que não fazer isso, né? Como fazer isso? Enfim, aproveitando esse estado da primavera, essa estação, eu achei que era um bom assunto pra gente abordar aqui. Eu trazer essa minha analogia desse post pra quem sabe gerar algum insight aí do outro lado. Então, o primeiro passo que estava descrito lá era a poda. Abre aspas. Esse é o momento perfeito para podar árvores, arbustos, rosas, etc. A poda remove os galhos mortos que podem prejudicar a planta, equilibra sua forma para estimular o crescimento, torna o seu jardim mais atraente e estimula a floração no verão. Fecha aspas. Talvez só com isso alguém já tenha sentido alguma coisa aí do outro lado. Mas o post, ele seguia então ensinando sobre o manejo certo da tesoura para obter sucesso e tudo mais. Mas vamos lá para nossa vida. No episódio anterior foi de sugestão uma breve revisão sobre as estações que nós atravessamos. Eu acredito que quem se dispôs a fazer o exercício pode ter percebido que muitas coisas mudaram e outras não. Algumas cresceram, outras não. E tudo bem, esse é o natural. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida através das suas crenças, padrões, hábitos diários, que seja, tem alguma coisa ali que você gostaria de fazer diferente, melhorar, trocar, tirar de vez, de assumir a autorresponsabilidade para fazer a mudança necessária. E tem outras coisas que não. E tá tudo bem. Mas vamos focar agora apenas nessas coisas que não funcionam mais, que elas precisam ser podadas da nossa vida, tiradas da nossa vida. Vamos focar em tirar essas ações que a gente sabe que faz mal, que nos impedem de crescer, mas nós insistimos nelas. Se você estava querendo um sinal para fazer algo diferente por aí, entenda isso como um sinal. Olhar para o que não serve mais, aceitar e decidir agir com relação a isso. Esse é o momento para isso. E dando sequência, o segundo passo é o solo. Abre aspas. O trabalho da primavera é limpar qualquer dano que tenha ocorrido durante o inverno. Primeiro, remova todas as flores murchas, folhas danificadas ou caules secos. Também pode roçar o solo entre as plantas para arejá-lo e cavar sobre os seus canteiros de flores para dar às novas plantas a oportunidade de se estabelecerem. Fecha aspas. Depois que nós revimos então as nossas crenças, as nossas limitâncias, depois que nós revimos as nossas crenças, os nossos hábitos diários que sejam, e nós decidimos trabalhar para cortar da nossa vida isso, e esse trabalho
é diário, né? E aqui eu tô citando essas coisas, mas pode ser qualquer outra coisa que você entenda que não cabe mais aí na sua vida, tá? Depois disso, a gente segue para a parte de preparar o solo. E eu penso que o solo, ele pode ser interpretado aqui como a nossa mente consciente. Eu tive um insight parecido com esse um dia que eu estava ajudando a minha mãe justamente nesse processo. A gente iria preparar a terra para ela plantar. E eu pensei, cara, é isso que precisa acontecer quando eu decido fazer algo de diferente na minha vida. Primeiro eu olho para as coisas que não estão dando certo, que eu não quero mais, e eu decido podar aquilo ali, tirar. E aí eu aceito que aquilo não funcionava, não estava mais funcionando. E então eu penso no que eu quero, se isso eu não quero mais. E com base nas minhas escolhas conscientes, das sementes, dos hábitos positivos, da direção que eu quero ir, eu preparo o meu solo. Ou seja, a minha mentalidade. Consegue entender? Tá denso demais? Eu falo como se eu pudesse ter a resposta instantânea, né? Mas eu espero que esteja fazendo sentido aí do outro lado. E a sequência que finalizava a parte sobre o solo no post me tocou um pouco, porque dizia o seguinte, abre aspas, observe que não precisa remover cada pedacinho de uma planta que queimou com a geada. Alguns podem voltar à vida e florescer semanas depois. Fecha aspas. Essa parte me tocou porque algumas coisas que pesam o nosso caminho ou que nos fizeram mal, hábitos que nós decidimos cortar e nos esforçamos para, todas essas coisas, eventualmente elas voltam ou tornamos a reproduzir as mesmas em algum momento no automático, mas quando nós trazemos elas para consciência, nós colocamos luz sobre elas, nós podemos naquele exato momento parar de reproduzir, se assim escolhemos. Preparar o solo também ou é principalmente, se tornar mais consciente. E eu penso que só podemos quando olhamos para as ervas daninhas ali, para os vulgos insos, que minam os nossos pensamentos e, consequentemente, se nos deixamos levar, minam as nossas atitudes, que, consequentemente, minam os nossos hábitos. E assim vai. Tem um livro que eu acho que eu até já citei aqui em algum episódio, o nome dele é A Prosperidade em Suas Mãos. Vou deixar na descrição. E eu quero citar uma parte dele que eu acho que tem relação com isso para fechar essa reflexão sobre o solo. Abre aspas. Não existe treinamento sem esforço. Tudo começa com o esforço. O constante esforço torna-se um hábito da pessoa e o hábito grava-se automaticamente no inconsciente dela e forma o seu caráter. A valorização e o fortalecimento da mente consciente é muito importante, pois esta exerce uma grande influência na mente inconsciente. No lugar onde há bastante luz, desabrocham lindas flores. Fecha aspas. Depois da poda, depois do preparo do solo, a gente lida com as pragas, que essas inclusive têm tratamento preventivo também. A gente sabe que ninguém cresce sozinho, inclusive as plantas, né? Elas precisam de nutrientes do sol, da chuva e por aí vai. Nós somos assim, nós vivemos cercados de pessoas e precisamos delas. Pessoas também precisam de nós, mas nós sabemos que em alguns momentos ou até mesmo ambientes, nós cruzamos com alguns serzinhos que nós sabemos que não nos fazem bem. Às vezes, até mesmo amizades, relacionamentos que a gente insiste em manter perto por algum medo nosso, porque aquela relação ali, no fundo, a gente sabe que não nos faz bem. As coisas que ouvimos em nosso ambiente de convivência, algumas que nos impulsionam, outras nem tanto, esse talvez seja um bom momento para selecionar o que e quem deve continuar habitando o nosso jardim. Impor os nossos limites também é importante. É autoamor, é autoproteção. Inclusive citada no post, abre aspas. As plantas muitas vezes sofrem uma série de doenças, especialmente aquelas causadas por parasitas, bactérias, fungos e etc. Portanto, precisam de proteção, fecha aspas. E por fim, no post, vem a sugestão, abre aspas. Não se esqueça de desinfetar as suas ferramentas após a utilização, para evitar a contaminação das plantas com bactérias e outros. Agora, pode colocar essas dicas em prática e deixar o seu jardim mais bonito do que nunca. Fecha aspas. São 3 passos muito simples. Eu acho que cuidar de um jardim
vai muito além disso. Entra também a observação diária, a manutenção, por vezes diária, outras vezes semanal. Mas eu acho que a mensagem principal era essa: cortar o que não serve mais, olhar para o solo, readubar, transformar ele, preparar ele para as coisas que a gente realmente quer, saber os ambientes que a gente quer estar também, porque isso influencia muito a nossa vida, principalmente a nossa mente consciente e inconsciente. Então, que nós consigamos lembrar do caminho que a gente percorreu através das estações passadas, do esforço diário que a gente está fazendo para se tornar quem nós queremos nos tornar. Que seja uma pessoa melhor, que seja qualquer que seja o seu desejo aí do outro lado, lembre-se sempre do seu esforço diário e tenha consciência de cada passo. Isso importa muito. Tem um outro livro que se chama Você é o Resultado do que Pensa. Também vou deixar na descrição. E ele diz que, abre aspas, o ser humano está sujeito a circunstâncias na medida em que ele acredita que é uma criatura fruto das condições externas. Porém, quando compreender que ele é o poder criador e que pode comandar o solo e as sementes que estão ocultos em seu ser para fora dessas circunstâncias, então ele se tornará um mestre de si mesmo. Fecha aspas. Ou seja, não são as circunstâncias lá fora, não são as coisas externas que regulam a nossa vida. Que nós consigamos tomar controle do nosso interno através de muito autoconhecimento e desse esforço diário para que nós possamos comandar o nosso solo, as nossas sementes, e então nos tornar mestres de nós mesmos, para onde a gente quer ir. Recomendo a leitura de ambos os livros e o foco no passo após passo para si. Bora cuidar desse jardim que ainda tem a primavera, o verão todo para florear por aí. E quero só fazer um comentário que às vezes eu sinto que os assuntos que eu abordo aqui no Simples são repetitivos e eu acho que por parte é isso mesmo. Eu vou sempre bater nessa tecla de que é muito melhor olhar para os ajustes internos que estão sob o nosso controle do que para as coisas que nem sequer passam por aqui externamente. Então, mudando o nosso estado consciente é que nós mudamos as coisas. Mudando as nossas atitudes é que fazemos diferente. Rompemos padrões e a bolha e podemos crescer, sabe? Eu vou continuar batendo nessa tecla do volte para si, olhe para si, porque aí o olhar para fora vai ser consequência de tudo isso. Espero que tenha feito sentir e sentido aí para você. Não esquece de compartilhar com alguém que tu acha que pode gostar. E é isso. Um abraço apertado e até o próximo.